Olá, olá, vencedores! Dando continuidade ao projeto Samuel e continuação, capítulo 3, versículo 1. E diz assim: A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. O que vem a ser essa frase, né? A palavra do Senhor era de muita valia. No hebraico original, a palavra usada significa raro, precioso, escasso, difícil de encontrar. Não vou falar a palavra porque eu não sei hebraico, mas a palavra que é utilizada é para demonstrar que é raro, precioso, escasso, difícil de encontrar. Valiosa porque quase não existia. A revelação divina estava escassa. Deus quase não falava. Não havia visão amplamente difundida ou não havia revelação profética frequente, ou as visões não rompiam, não circulavam, não alcançavam o povo. Então era muito difícil mesmo, não rompiam as barreiras. Esse versículo nos traz um diagnóstico espiritual da nação. O sacerdócio estava corrompido. Eli espiritualmente passivo, que era o líder, né, superior, ele era o sumo sacerdote, ele estava passivo, né? Pecado tolerado no altar de Ofne e Finéias, né? Religião funcionando sem revelação viva. Deus não opera onde o pecado está, não é? Onde o altar é profanado, né? O silêncio de Deus era juízo quando a liderança se corrompe. Deus cala antes de agir. Deus estava retirando a palavra do sistema antigo para entregá-la a um menino puro, sensível e ensinável. Quem era o menino? Samuel. Onde a palavra é rara, quem ouve se torna precioso. E no caso, Samuel foi muito precioso. E raridade não é ausência de conteúdo, é ausência de revelação. Então, até a próxima, Projeto Samuel. Tchau, tchau. Olá, olá, vencedores em Cristo! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E dando continuidade ao projeto Samuel, vamos analisar o capítulo 3, versículo 4 a 10. Deus chama Samuel pelo nome, né? E ele confunde com a voz de Eli, né? Vamos ver os detalhes, né? Então, Deus chama Samuel pelo nome. Isso demonstra intimidade. Ele conhece, sabe quem é o Samuel, né? Então, foi um chamado pessoal, né? Foi uma iniciativa divina. Não foi Samuel que buscou ao Senhor, né? Foi Deus que o procurou, né? Pois Samuel não estava buscando revelação, né? A resposta, eis-me aqui, revela prontidão, né? Que ele falava, ele ia até o lugar onde que ele estava e falava, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Significava que ele estava pronto para servir, ele tinha prontidão, mas não tinha discernimento, né? Então, no versículo 5, o 6, há uma confusão espiritual, né? Samuel não conseguia discernir a voz de um homem da voz de Deus, né? No versículo 7, né? Samuel servia a Deus, mas ainda não tinha experiência íntima e pessoal com Deus. Ou seja, o que isso significa? Isso é muito importante. Que dá para servir ao Senhor, mas não ter intimidade com Deus. Dá para servir, pregar, falar, mas nunca ter ouvido Deus. Isso é impressionante, né? Quantos que são assim, né? Que pregam muito bem, falam muito bem. Até eu mesma, né? Poderia ser assim, né? Mas graças a meu bom Deus, eu tenho ouvido Deus e por isso que eu estou aqui, né? Mas isso acontece muito. Muitas pessoas servem, mas não conhecem o grande El Roi, o grande El Shaddai, o Deus Emanuel, né? E nos versículos 8 e 9, ele ensina Samuel a se posicionar e não a controlar a mensagem, né? Ele ensina Samuel a dizer: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
No versículo 10, Deus vem e chama de novo, né? Novamente, 2 vezes. Isso dá ênfase na autoridade, na confirmação. E Samuel responde corretamente. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Chamado não depende de idade. Nós vemos isso mesmo, né? Tem uns foram chamados velhos, outros novos, como Samuel, né? E maturidade não é ouvir vozes, é saber, é reconhecer quem fala, né? O que está por detrás, né? Quem está falando. Então, que possamos fazer igual Samuel, né? Fala, Senhor, porque teu servo ouve, e escutar a voz do Senhor, a verdadeira voz de Deus, né? Amém, né? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Curta, comente, compartilhe. Até o próximo Projeto Samuel. Olá, olá, vencedores em Cristo. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E dando continuidade ao Projeto Samuel, vamos analisar capítulo 3, versículo 17. E disse assim: E disse Eli: Qual é a palavra que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras. Assim Deus te faça, e assim lhe acrescente, se me encobrires alguma palavra de tudo que te falou. Samuel, né, acabou de ouvir a voz de Deus, né? Pela primeira vez, anunciando juízo sobre a casa de Eli. Poxa, a primeira vez da pessoa ainda ter que anunciar juízo daquele que você considera como pai, né? E teve medo de contar, demonstrando sua juventude, sensibilidade espiritual e o peso da mensagem. Ele percebe que não foi algo comum, reconhecendo 3 coisas. Foi o Senhor quem falou, não o imaginário de Samuel. A mensagem tem autoridade divina e é algo sério. Ele não quer a mensagem seja suavizada. Ele prefere ouvir a verdade, mesmo que seja dura e mesmo que doa. Assim Deus te faça e assim lhe acrescente. É um juramento muito sério. Aqui algo profundo acontece. Um sacerdote velho se coloca sob a autoridade de um menino. Ele reconhece que a revelação agora passa por Samuel. Um marco para a transição espiritual. O ministério de Eli está se apagando e o ministério profético de Samuel está nascendo. Esse texto nos mostra que hoje há pessoas que querem ouvir Deus, mas não querem ouvir tudo. Querem algo doce, né? Açucarado, né? Há líderes que querem revelação, mas não querem correção. E há Samuéis que têm medo de falar a verdade. Eu recebi uma pregação que eu tenho até hoje no meu coração, que é não temas, fale, que Paulo, ele teve medo de falar para uma determinada igreja que eu esqueci. E era uma igreja muito difícil e Paulo estava com medo e veio essa palavra para ele, né, de não ter medo e falar. E assim somos nós. A gente não pode ter medo, nós temos que falar aquilo que o Senhor quer que nós falamos, né? Não temas, fale. Então é isso. Samuel teve medo, mas mesmo assim ele falou que possamos romper com o medo. Nós não podemos ser escravos do medo. O medo, ele aprisiona. E a verdade liberta. Amém? Beijo no coração, curta, comente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Olá, olá, vencedores em Cristo. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao Projeto Samuel, vamos analisar o capítulo 3, versículo 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: É o Senhor. Faça o que bem parecer aos seus olhos. Samuel vence o medo, o que nos mostra que obedecer está acima do medo. Fidelidade está acima da compaixão humana. Maturidade espiritual precoce. Isso revela a precocidade de Samuel. Samuel não ameniza, ele entrega a revelação inteira, ou seja, um verdadeiro profeta
não negocia a mensagem, ele entrega a mensagem. Ele não encobre nada, sendo totalmente fiel. Seu ministério começa sem corrupção. E a confiança do povo nasce aqui. Deus pode confiar mais revelações a quem não esconde nada. A resposta de Eli reconhece que Deus é justo, tem direito de julgar, ele reconhece o caráter de Deus, mesmo sendo falho, né? Como ele falhou, né? Tendo submissão total, entendendo que a sentença foi dada, não havia mais intercessão possível. O tempo da misericórdia já passou, e sim, chegou o tempo do juízo para Eli, né, e sua casa. Eli perde o ministério, mas não perde o temor. Isso é raríssimo. A palavra do Senhor é rara, onde a verdade é abafada. Quando surge alguém fiel, o silêncio se acaba. A voz de Deus volta quando há alguém disposto a dizer tudo, mesmo que doa. Amém? Beijo no coração, curta, comente, compartilhe. Até o próximo Projeto Samuel. Tchau, tchau.